Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula anterior, nós terminamos de falar sobre as algas. Na aula de hoje, nós veremos o conteúdo de protozoários, suas características e os filos de protozoários. Agora nós vamos falar dos protozoários. O termo protozoa vem do grego. Protos significa primitivo, primeiro, e zoon significa animal. Designa organismos unicelulares, ou seja, que só têm uma célula, heterotróficos, que não produzem o próprio alimento, atualmente distribuídos em diversos filos. Em algumas classificações, esses filos são agrupados no sub-reino Protozoa. Então, protozoários são organismos unicelulares e eucariontes e heterotróficos, que só têm uma célula e que não produzem o próprio alimento. Eles recebem esse nome, protozoário. Proto é primitivo e zoo é animal, né? Porque na época em que eles foram descobertos, só havia reino animal e reino vegetal, que foi lá no século XVIII. Então naquela época só havia reino animal e reino vegetal. Não havia reino protista, nem reino das bactérias, nem reino fúngico. Era só animal e vegetal. Então todo ser vivo naquela época, ou ele era animal ou ele era vegetal. Como alguns dos protozoários descobertos se moviam, eles foram classificados como animais, porque naquela época uma das características para os animais é que eles se moviam. Eles fazem parte do reino protoctista, né? Atualmente eles fazem parte do reino protoctista junto com as algas. Então esse reino protoctista ele reúne algas e protozoários, né? Inicialmente era o reino protista, que era os protozoários e as algas unicelulares. Mas mais recentemente, alguns anos atrás, a pesquisadora estadunidense Lynn Margulis e a Carlene Schwartz, elas decidiram incluir também as algas pluricelulares junto com as algas unicelulares e os protozoários e modificaram o nome do reino para protoctista. Então, atualmente é o reino protoctista, que inclui algas unicelulares, algas pluricelulares e protozoários. A maioria dos protozoários vive em água doce ou salgada, em regiões lodosas e em terra úmida, alimentando-se tanto da matéria orgânica de cadáveres, que é o hábito saprofágico. Então, saprofágico é quando se alimenta de cadáveres, como de micro-organismos vivos, que podem ser bactérias, algas e outros protozoários. Dessa forma, eles vão agir como predadores, né, se alimentando de outros organismos vivos, agindo como predadores. Há espécies de protozoários parasitas que habitam o interior do corpo de animais invertebrados e vertebrados, incluindo a espécie humana, em muitos casos causando doença. Então, também existem protozoários que são parasitas, né? Como, por exemplo, o Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, o protozoário Plasmodium, causador da malária, os protozoários leishmanias, causadores da leishmaniose. Embora muitos sejam de vida livre, mas também existem algumas espécies que são parasitas, né? Há também protozoários que trocam benefícios com outros seres vivos, em uma relação de mutualismo, como é o caso dos que vivem no intestino de cupins. Então, também existem protozoários que causam benefícios, né, relação de mutualismo, onde ele recebe um benefício e também ele causa um benefício no outro ser vivo. No caso dos protozoários que vivem no intestino de cupins, eles digerem a madeira
que o cupim se alimenta. Digerindo essa madeira, eles fornecem alimento para o cupim. Em troca, eles recebem no intestino do cupim um ambiente favorável para eles sobreviverem. Então é uma relação de troca de benefícios, chamada de mutualismo. O tamanho dos protozoários varia entre 10 micrômetros e 50 micrômetros, mas alguns podem atingir até 1 milímetro de comprimento. Então, 1 micrômetro é a milésima parte de 1 milímetro. Em 1 milímetro cabem 1000 micrômetros enfileirados. Então, se um protozoário tem 10 micrômetros, cabe 100 deles em 1 milímetro, né? Porque 10 micrômetros é 1 milímetro dividido por 100. Se o protozoário tem 50 micrômetros, cabem 20 deles enfileirados em 1 milímetro, porque 50 micrômetros é 1 milímetro dividido em 20 partes. Aí nós vemos que os protozoários, eles são pequenos, mas algumas espécies podem atingir 1 milímetro. 1 milímetro já é visível a olho nu, né? A organização celular dos protozoários é complexa e há organelas bem desenvolvidas, como o vacúolo digestivo, no qual ocorre a digestão intracelular das partículas de alimento ingeridas por fagocitose. Então eles têm diversas organelas em sua célula, entre elas o vacúolo digestivo, que é uma organela especializada na digestão intracelular, né? Vai digerir as partículas que esses protozoários capturam do ambiente, partículas de alimento que eles capturam. Então vão ser digeridas no vacúolo digestivo. Certos protozoários apresentam uma região celular especializada na fagocitose, o citóstoma, pelo qual são ingeridos fluidos e partículas. A palavra cito significa célula e estoma significa boca. O citóstoma é como se fosse a boca da célula, é uma região especializada em capturar alimento, né, por onde ele vai estar capturando partículas de alimento. Alguns têm também uma região especializada na eliminação de restos da digestão intracelular, o citoprócto. É como se fosse o ânus da célula, uma região especializada em eliminar partículas que já não servem mais para a célula. Em espécies de água doce, há vacúolos contráteis bem desenvolvidos e ativos. Esses vacúolos garantem a eliminação do excesso de água que penetra na célula por osmose, porque nos protozoários de água doce, o citoplasma da célula deles tem mais soluto do que a água. E por osmose a água passa de onde tem menor concentração de soluto para onde tem maior concentração de soluto. Então por osmose a água entra na célula desses protozoários de água doce. Para que a célula não venha a se romper pelo excesso de água que entra por osmose, existe essa organela chamada de vacúolo contrátil, que elimina o excesso de água que entra por osmose, impedindo dessa forma que a célula venha a se romper pelo excesso de água que viria a entrar por osmose. Protozoários como as amebas movimentam-se por meio de pseudópodes. A palavra pseudo vem do grego e significa falso. A palavra podos também vem do grego e significa pés ou pernas. Então, pseudópodes significa falsos pés.
são expansões da membrana plasmática e do citoplasma das amebas que acabam dando movimento a esses organismos protozoários chamados de amebas. Já os protozoários flagelados se movimentam através de estruturas chamadas flagelos. São estruturas compridas semelhantes a um chicote que vibram, gerando movimento a esses protozoários flagelados. Os ciliados se movimentam através de estruturas chamadas de cílios, que são estruturalmente semelhantes aos flagelos, porém são mais curtas e mais numerosas. Têm grande número, porém são mais curtas do que os flagelos. Protozoários do filo apicomplexa, embora desprovidos de estruturas de locomoção, podem executar movimentos lentos por ação de filamentos proteicos localizados internamente à sua membrana plasmática. Os apicomplexos não têm estruturas locomotoras, não têm flagelos, não têm cílios e não têm pseudópodes. Eles realizam apenas movimentos lentos por ação de filamentos proteicos. A classificação dos protozoários ainda é muito controversa. Esses organismos possivelmente descendem de várias linhagens ancestrais e, segundo a cladística, deveriam ser distribuídos em dezenas de grupos distintos. No sistema de classificação que os autores do livro adotaram, o Amabis e o José Mariano Amabis e o Gilberto Rodrigues Marton, eles adotaram a classificação onde os protozoários estão divididos em 6 filos do reino protoquitista. Então essa é a classificação que os autores do livro que nós utilizamos adotaram, onde eles fazem parte do reino protoquitista e estão divididos em 6 filos. O primeiro filo de protozoários que nós vamos falar é o filo dos rizópodes, que é o filo Rhizópoda ou Sarcodina. São protozoários que se locomovem por meio de pseudópodes, que são os falsos pés, projeções da célula também empregadas na captura de alimento. Seus representantes mais conhecidos são as amebas. Há espécies de água doce e marinhas, vivendo sobre os fundos e sobre a vegetação submersa. Certas espécies de ameba vivem no corpo humano sem causar prejuízo, em um tipo de relação chamada comensalismo. Exemplos de amebas comensais humanas são Entamoeba gingivalis, que vive na boca, e Entamoeba coli, que vive no intestino. Essas duas espécies são comensais, ou seja, comensal é uma espécie que ela não causa nem prejuízo e nem benefício. Ela fica no nosso organismo, mas ela nem causa prejuízo e também não causa benefício. Ela só vive ali, mas não faz mal nem bem. É um comensalismo essa relação. Por outro lado, a Entamoeba histolítica é parasita e provoca nas pessoas a doença conhecida por amebíase ou desinteria amebiana. Então, a Entamoeba histolítica, por outro lado, ela é parasita, Parasitas são espécies de seres vivos que vivem às custas de outra espécie, causando prejuízos. Aqui nós temos algumas figuras das amebas. Nessa figura, nós vemos uma ameba que possui uma carapaça, chamada de testa. Essa carapaça acaba protegendo a célula dessa ameba. Ela também tem um vacúolo contrátil, que é responsável por eliminar o excesso de água que entra por osmose. Tem os pseudópodes, que é utilizado para se locomover e capturar alimento.
E aqui também está mostrando os núcleos, que é onde fica o material genético desse organismo, né? Porque os protozoários são unicelulares, só tem uma célula. Nessa figura B, nós temos um rizópode marinho, que agrega e cimenta grãos de areia microscópicos para constituir sua testa. Então ela junta os grãos de areia, ela agrega esses grãos de areia e gruda eles com a substância que ela mesma produz. Aí forma uma carapaça de grãos de areia. Também possui os pseudópodes, né, que vai gerar o movimento da célula e também para capturas de alimento. Aqui na figura C, nós temos uma fotomicrografia, que é uma foto tirada de um microscópio de Amoeba proteus, que foi extraída de um microscópio fotônico, né? Microscópio fotônico são aqueles que utilizam a luz para visualizar os micro-organismos. Agora nós vamos falar dos actinópodes, que é outro filo de protozoários, que é o filo Actinópoda. São protozoários dotados de pseudópodes filamentosos, ou seja, pseudópodes bem finos, em forma de filamento, sustentados por um eixo central, que se projetam como raios em torno da célula, os axópodes. Há dois grupos principais de actinópodes, os radiolários e os heliozoários. Então, a característica dos actinópodes são os pseudópodes filamentosos que eles possuem, que saem da sua célula, né? Que são chamados, esses pseudópodes filamentosos são chamados de axópodes. Esse filo é dividido em dois grupos, os radiolários e os heliozoários. Os radiolários vivem exclusivamente no mar. Então, a gente só encontra radiolários apenas no mar, fazendo parte do zooplâncton. Zooplâncton, a palavra zoo significa animal e plâncton é errante. Então, zooplâncton são pequenos animais microscópicos e também protozoários, larvas de animais, ou seja, organismos microscópicos que vivem na água e são heterotróficos, ou seja, não produzem o próprio alimento. Esse zooplâncton, por sua vez, ele se alimenta do fitoplâncton, que são organismos fotossintetizantes e microscópicos, que são levados pela água. Aí, ao se alimentar do fitoplâncton, esse zooplâncton vai se multiplicar, né? E por sua vez ele serve de alimento a animais maiores, como sardinhas e peixes pequenos, camarões, né? Então eles fazem parte da cadeia alimentar do ambiente aquático. Eles se alimentam do fitoplâncton e servem de alimento para animais maiores. Sua célula apresenta uma cápsula interna central, esférica e perfurada, que é composta de quitina. Quitina é o mesmo material que também está presente no exoesqueleto dos artrópodes, que são insetos, aranhas, escorpiões, e também na parede celular dos fungos. Também tem essa estrutura chamada de quitina, que é um polissacarídeo. Essa quitina está ligada a um microesqueleto formado por espículas de sílica. Espículas é uma estrutura semelhante a uma agulha, né? Espículas são estruturas semelhantes a agulhas, que nesse caso pode ser de sílica. Sílica é o mesmo material presente no vidro. Ou sulfato de estrôncio, que já é outra substância, né? Que tem um elemento estrôncio. Muitos radiolários abrigam em seu citoplasma zooxantelas. Zooxantelas são algas endossimbióticas, ou seja, algas que vivem dentro de outros organismos, que podem ser, em geral, as crisófitas e diatomáceas.
E eles realizam uma relação de mutualismo, né? Troca de benefícios. As algas produzem fotossíntese, realizam a fotossíntese, fornecem alimento para os radiolários, em troca eles fornecem abrigo para essas algas. A abundância de radiolários hoje e no passado é evidenciada pelas extensas camadas de microesqueletos desses organismos acumuladas no fundo oceânico. Como esses radiolários têm microesqueletos, né, de sílica ou sulfato de estrôncio, quando eles morrem, esse microesqueleto não é decomposto. Ele afunda e vai se acumulando no fundo do mar. Então ele pode se acumular por milhares e milhares de anos, formando depósito desses microesqueletos acumulados no fundo oceânico. Aqui nessas fotos, nós vemos algumas fotomicrografias de radiolários, né? Na letra B é a fotomicrografia do radiolário Actinona delicatum, que faz parte do plâncton marinho. Nós podemos observar a cápsula esférica central, né? A cápsula esférica central e as espículas que saem o microesqueleto, né? As espículas que saem dessa cápsula central, que pode ser de sílica ou sulfato de estrôncio. Aqui nós temos outra fotomicrografia também, olha, a cápsula central e as espículas que saem da cápsula central. Nesse outro aqui nós temos mais uma fotomicrografia, onde ele mostra a cápsula central e as espículas também que vão saindo dessa cápsula central. Os heliozoários, que também fazem parte do filo dos actinópodes, junto com os radiolários, eles vivem em sua maioria na água doce. Nós vimos que os radiolários são exclusivos do mar, né? Só vivem no mar. Já os heliozoários é o contrário, vivem em sua maioria na água doce. Eles têm forma esférica e podem apresentar estruturas esqueléticas. Algumas espécies habitam o fundo de lagos de água doce ou a vegetação submersa, capturando ativamente alimento pela fagocitose realizada pelos seus aquisópodes. Então, os heliozoários, eles são semelhantes aos radiolários. Eles têm semelhança na sua célula, tem a forma esférica. Também tem os pseudópodes filamentosos, chamados de aquisópodes. Então, eles têm muitas semelhanças. A diferença são algumas diferenças que eles têm e o fato de eles viverem, na maioria, em água doce, enquanto que os radiolários vivem exclusivamente no mar. Aqui nessas figuras, nós temos algumas fotomicrografias dos heliozoários. Essa figura A é a fotomicrografia do heliozoário de água doce Actinus phaerium sp, né? Esse sp é porque não sabe a espécie, né? Quando tem essa primeira palavra seguida de sp é porque só sabe o gênero. O gênero é o gênero Actinus phaerium, mas não se sabe a espécie, aí colocou sp, né? Que é um heliozoário de água doce. Nessa outra fotomicrografia é um heliozoário Rhaphidophis contractilis, que é outra espécie de heliozoário, que nós vimos que os heliozoários são a sua maioria de água doce. Agora nós vamos falar dos foraminíferos, que é outro filo de protozoários, que é o filo foraminífera. A palavra foramen, ela significa orifício, né? Abertura, orifício. E a palavra feros significa portador. Então, foraminíferos quer dizer portador de
de orifícios, né? De aberturas. Por que eles recebem esse nome? Porque eles são dotados de uma carapaça externa constituída de carbonato de cálcio, que é a mesma substância presente na casca do ovo e nas conchas dos caramujos, das ostras, carbonato de cálcio. Pode ser também de quitina, a carapaça deles, que nós vimos que a quitina é o mesmo material que tem no exoesqueleto dos artrópodes e também tem na carapaça dos radiolários, pode ter de alguns radiolários, ou mesmo fragmentos calcários, né? São fragmentos de, de, de calcário, ou seja, que tem o calcário na sua composição, ou silicosos, né? Silicosos que tem a sílica, né? Que tem o elemento silício, o SiO2, a sílica, selecionados da areia. A carapaça apresenta numerosas perfurações, pelas quais saem pseudópodes finos e delicados, utilizados na captura de alimento. Então, eles recebem esse nome de foraminíferos pelo fato de a carapaça deles terem numerosas perfurações, né? Porque a palavra forame significa orifício e feros é portador. Então eles têm muitas perfurações em suas carapaças, por onde saem os pseudópodes finos e delicados utilizados na captura de alimento. A maioria dos foraminíferos vive no mar. Muitas espécies são flutuantes, constituindo parte do plâncton, ou seja, o plâncton são aqueles animais que são levados pela água, animais e também, nesse caso aqui, protozoários, são seres vivos pequenos que são levados pela água, que fazem parte do plâncton, e servem de alimento para diversos organismos aquáticos, enquanto outros rastejam no fundo, ou seja, enquanto alguns fazem parte do plâncton, outros vivem no fundo do mar, ou vivem aderidos a algas e animais, né? Então tem vários lugares onde eles podem estar vivendo, ou no plâncton, ou no fundo, ou aderidos a algas e animais. Os foraminíferos foram muito abundantes nos mares do passado. Suas microcarapaças formaram extensos depósitos no fundo dos oceanos, originando rochas sedimentares calcárias denominadas vasas. As grandes pirâmides do Egito foram construídas com vasas formadas por carapaças de foraminíferos do gênero Nummulites, hoje extintos, mas muito comuns nos mares de 100 milhões de anos atrás. Então, as pirâmides do Egito foram construídas com rochas sedimentares. Rochas sedimentares são rochas que se formam pelo acúmulo e compactação do sedimento. Então, sedimento é areia, argila, partículas pequenas que vão se acumulando no fundo dos oceanos e depois de muitos anos, milhares ou milhões de anos, esse sedimento vai se compactando e vai se transformando em rochas sedimentares. No caso dos foraminíferos do gênero Nummulites, eles formaram extensas formações de rochas sedimentares denominadas vasas. E foi com essas rochas que foram construídas as pirâmides do Egito. Então eu assisti um documentário recentemente, onde nas pirâmides do Egito existem várias carapaças desses foraminíferos, né? Lá nas rochas presentes nas pirâmides do Egito. Então elas foram construídas por rochas sedimentares denominadas vasas, compostas por foraminíferos do gênero Nummulites, né? Onde eles são abundantes nessas rochas. Porque lá onde é o Egito, há milhões de anos atrás ali era um oceano, né? Depois que o oceano recuou e o ambiente ficou um ambiente mais seco, né? Onde os egípcios construíram suas pirâmides.
A presença de determinados foraminíferos está relacionada a rochas sedimentares que contêm petróleo. Por isso, encontrar certos tipos de carapaça de foraminíferos na prospecção petrolífera é um forte indicador da existência de petróleo no local. Então, quando as empresas petrolíferas estão à procura de novas jazidas de petróleo, eles analisam as rochas sedimentares e os sedimentos do mar, né? Então, a presença de foraminíferos nas rochas sedimentares é uma forte evidência de que possa haver petróleo naquela região. Então, eles são muito importantes na procura do petróleo. Se em um local eles encontram rochas sedimentares com carapaça de foraminífero, existe uma forte evidência de que possa haver petróleo naquele lugar. Então é muito importante para a descoberta de novas jazidas de petróleo. Aqui nessas figuras nós temos as imagens de carapaças de foraminíferos, né? Por exemplo, aqui nessa figura são carapaças de foraminíferos encontradas em areia de praia na Indonésia. Fotos extraídas ao microscópio fotônico com aumento de 30 vezes. Então nós observamos várias carapaças de foraminíferos. São carapaças bem bonitas, né? Que esses foraminíferos possuem, que pode ser de quitina, de carbonato de cálcio, de fragmentos calcários ou silicosos, que eles vão formando suas carapaças. E elas têm numerosas perfurações de onde saem os seus pseudópodes, né? Os pseudópodes finos e delicados que eles utilizam na captura de alimento. Aqui nessa outra foto nós temos outras carapaças de foraminíferos também, né? Então a diversidade deles é muito grande, são carapaças bem bonitas. Agora nós vamos falar dos apicomplexos, ou esporozoários, do filo Apicomplexo. Os apicomplexos são protozoários endoparasitas. A palavra endo significa dentro e parasitas são organismos que vivem às custas de outros organismos e causando neles prejuízos, né? Os parasitas são organismos que vivem às custas de outros organismos, causando-lhe prejuízos. Então, os apicomplexos são protozoários endoparasitas, ou seja, são parasitas que vivem dentro de outros organismos. São destituídos de estruturas locomotoras e dotados, em algum estágio do ciclo de vida, de uma estrutura celular proeminente, o complexo apical. Daí o nome do grupo. É o complexo apical que eles conseguem perfurar as células hospedeiras, invadindo-as. Então, os apicomplexos têm uma estrutura chamada complexo apical, que eles utilizam para poder invadir as células hospedeiras, né? Como eles são endoparasitas, eles necessitam invadir as células hospedeiras. E para isso, eles utilizam do complexo apical, que é uma estrutura presente na célula deles. A denominação esporozoa, antigamente empregada para designar o filo, refere-se ao fato de muitos representantes do grupo formarem esporos em algum estágio dos seus ciclos de vida. Então, eles também recebem a denominação esporozoa pelo fato de eles produzirem esporos, né? Em algum estágio do seu ciclo de vida, né? Esporos é uma forma de reprodução, né? Alguns seres vivos se reproduzem através de esporos, que são estruturas que podem dar origem a uma nova célula, né? Um novo organismo. Então, alguns organismos se reproduzem por esporos.
Como muitas espécies de apicomplexo formam esporos nos seus ciclos de vida, eles também recebem a denominação esporozoa, que era antigamente empregada, né? Antigamente eles eram chamados de esporozoa, só que atualmente eles são chamados de apicomplexos. Diversas espécies de apicomplexos causam doenças, já que eles são endoparasitas, né? Diversas espécies de apicomplexos causam doenças em invertebrados, insetos e minhocas, em aves e em mamíferos, inclusive na espécie humana, né? Que a espécie humana é uma espécie de mamífero, né? A nossa classe é a classe dos mamíferos, né? O ser humano é um mamífero. Dependendo da espécie, o protozoário pode viver no interior de células, no sangue, em cavidades ou em outros locais do corpo do hospedeiro. Representantes conhecidos dos apicomplexos são do gênero Plasmodium, que é o causador da malária, Toxoplasma gondii, que provoca a toxoplasmose, Pneumocystis carinii, que causa pneumonia em pessoas com deficiência no sistema imunitário e imunodeprimidas, né? Como, por exemplo, pessoas com AIDS, pessoas com leucemia, pessoas que fazem quimioterapia, ou seja, pessoas com sistema imunitário debilitado, deficiente, elas têm mais chance de adquirir um tipo de pneumonia causada pelo Pneumocystis carinii. O Pneumocystis carinii tornou-se relevante para a saúde humana com o início da epidemia de AIDS, no começo dos anos de 1980. Então, quando o HIV, o vírus da AIDS, começou a ser transmitido para muitas pessoas, né? Começou a epidemia de AIDS lá na década de 80. Então essas pessoas com AIDS, elas ficam com o sistema imunitário debilitado, né, deficiente, abrindo brecha para que outras doenças, chamadas de doenças oportunistas, possam infectar essas pessoas com AIDS, com sistema imunitário deficiente, debilitado, né? Um dessas doenças oportunistas é a pneumonia causada pelo protozoário apicomplexo, o Pneumocystis carinii. Essa doença, ela ocorre muito em pessoas que têm AIDS e outras pessoas com sistema imunitário debilitado. Aqui nessa figura nós temos a célula de um apicomplexo, né? É a estrutura mostrando a célula de um apicomplexo. Aqui nessa parte tem o complexo apical, né? Que é a estrutura que ele usa para entrar na célula hospedeira. Tem as organelas, né? Complexo de Golgi, o núcleo, o retículo endoplasmático, mitocôndrias. Então aqui tem a anatomia deles para vocês darem uma olhada da célula de um apicomplexo, que são protozoários endoparasitas, né? Parasitas que vivem dentro de outros organismos. Agora nós vamos falar dos protozoários flagelados, que é mais um filo de protozoários, que é o filo Zoomastigóphora. Os protozoários flagelados se locomovem pela movimentação de estruturas filamentosas em forma de chicote, os flagelos, né? Os protozoários flagelados têm uma estrutura filamentosa em forma de chicote, o flagelo. Eles movimentam esse flagelo, vibram ele, movimentam. E o movimento desse flagelo gera movimento para esses protozoários flagelados, né? Porque os protozoários flagelados, eles vivem em meio líquido, ou na água, ou na água do mar, água doce. Dentro de organismos eles também vivem em meio líquido, né? Nos fluidos dos organismos. Então esses flagelos ajudam eles a se locomoverem. Geralmente a célula contém um ou dois flagelos, mas há espécies com dezenas deles, né? Pode ter um, dois ou dezenas, dependendo da espécie. Os
flagelados vivem em meio aquático, tanto no mar como em água doce. Alguns têm vida livre, ou seja, vivem no ambiente, né, sem parasitar ninguém, têm a vida livre. Vivem na água, do mar, água doce, utilizando os flagelos para nadar e para capturar alimentos por fagocitose, né? Fagocitose é a forma como a célula captura o seu alimento, né? Ela expande a sua membrana e engloba as partículas de alimento. Enquanto outros são sésseis. Sésseis são organismos que vivem parados em um lugar, né? Fixados em um lugar, que não saem do lugar, só ficam parados e fixados, né? Vivem fixados a um substrato. Nesses casos, a movimentação dos flagelos cria correntes líquidas que atraem as partículas alimentares para perto do protozoário. Então, os de vida livre utilizam o flagelo para nadar, né? Já os sésseis, que são os que vivem parados e fixados, eles utilizam o flagelo para atrair partículas de alimento na direção deles, para que eles possam capturar essas partículas pelo processo da fagocitose. Diversas espécies de flagelados são parasitas, causam doenças em animais e em seres humanos. Entre os flagelados parasitas da espécie humana, destaca-se o Trypanosoma cruzi, que é o causador da doença de Chagas, né? A doença de Chagas, ela foi descoberta por Carlos Chagas. É aquela doença que é transmitida pelo barbeiro, que é um inseto chamado popularmente de barbeiro, que ele pode transmitir a doença de Chagas para as pessoas. Mas ela também pode ser transmitida por alimentos contaminados com o Trypanosoma cruzi. Outra espécie parasita é a Leishmania brasiliensis, causador da leishmaniose tegumentar, que é uma afecção grave na pele, que forma feridas muito graves na pele que não saram. Se a pessoa não fizer o tratamento, essas feridas não saram e a tendência é elas piorarem, se não houver o tratamento adequado. Outra espécie parasita é o Trichomonas vaginalis, que é um parasita da região íntima das mulheres, que causa inflamações e corrimentos vaginais. Mas nem todos os flagelados são parasitas, né? Nem todos são parasitas. Muitos têm vida livre e outros fazem relações benéficas, né? Flagelados do gênero Trichonympha vivem no tubo digestivo de baratas e cupins, em uma relação de mutualismo. No sistema digestivo de baratas e cupins, esses flagelados do gênero Trichonympha ajudam esses animais a digerir a celulose, ajudando também a esses animais estarem obtendo o seu alimento, né? Já que a celulose é uma substância difícil de digerir. Então esses flagelados Trichonympha ajudam a digerir a celulose, fornecendo alimento para as baratas e o cupim onde eles vivem em seu tubo digestivo, que é uma relação de mutualismo, de troca de benefícios. Eles ajudam esses animais a digerir a celulose, em troca, eles recebem um ambiente para viver, né, que é o tubo digestivo desses animais. Aqui nessa figura nós vemos algumas imagens de protozoários obtidas a partir do microscópio. A figura A é o protozoário Trichonympha ciliate, flagelado que vive no intestino dos cupins, auxiliando na digestão da madeira. O da letra B é o Peranema trichophorum, flagelado de água doce, né? E esse aqui, dessa outra figura, é o Trypanosoma cruzi, que é o flagelado causador da doença de Chagas. Então, pessoal, nossa aula vai terminando por aqui. Na próxima aula, nós veremos o filo dos ciliados
a reprodução dos protozoários e as doenças causadas por protozoários. Valeu, até a próxima! Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem o gostei e um comentário. Qualquer dúvida podem me perguntar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!